Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a formação da República e o Poder Judiciário, certo? O nosso grupo ele é composto por 10 componentes: a Aline, a Ana Karen, eu, Felipe, a Jéssica, o Joaquim, a Késia, a Laíse, Maria Gabriela, Ressu e Talita. O objetivo do nosso trabalho é demonstrar justamente esse processo de construção que ocorreu no período republicano brasileiro e como o Poder Judiciário ele se comportou durante esse momento. Explorar aí justamente o contexto sócio-histórico da formação da República e como que se deu a criação e a consolidação do Poder Judiciário durante o governo republicano, bem também como mostrar o surgimento das prerrogativas na Justiça Federal e Estadual, e alguns casos aí para que a gente possa visualizar isso aí com mais precisão. A gente utilizou a metodologia teórica, exploratória e qualitativa, bem como também pesquisa bibliográfica, e a problemática central é justamente demonstrar no momento republicano brasileiro qual foi a forma que o Poder Judiciário ele se organizou, porque durante esse momento houveram muitas facetas, muitas dimensões e repercussões para a sociedade nacional, tanto do passado quanto do presente. Você está mutada, Aline. Então, nesse momento, é importante a gente destacar o contexto histórico da formação da Proclamação da República. Nós temos, no contexto mundial, a ocorrência de vários fatores. O primeiro deles podemos destacar que é a Revolução Industrial, com a produção de bens e a mercadoria em larga escala. Também podemos destacar a primeira democracia republicana com a independência dos Estados Unidos. E também a Revolução Francesa e a proclamação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, com ideais de liberdade, igualdade e dignidade. A Revolução Francesa foi muito importante porque foi nesse contexto que se demandava a redistribuição de riquezas e dos privilégios da sociedade. E o impacto dessas transformações chegou também no Brasil, que vivia um período conturbado, marcado por revoluções regionais do período da regência. Então, foi nesse cenário que se deu a proclamação da República, que nós podemos dividir em dois momentos principais. O primeiro deles é composto por uma sequência de eventos que antecederam a queda do Império, e o seguinte, composto por um simbolismo de mudança de regime. Então, no nosso contexto nacional, nós podemos destacar a figura do Exército, que foi importantíssima nesse período de transição, porque depois da Guerra do Paraguai, eles vieram muito fortalecidos e tinham demandas como aumento de salário e um plano de progressão de cargos. Então, essas demandas não eram atendidas pela monarquia na época, que também determinou que os militares não se manifestassem politicamente. Então, isso já provocou um abalo da relação entre o exército e a monarquia. Depois, nós podemos citar uma insatisfação da igreja com a monarquia. Na época, havia uma liberdade religiosa no país, que não era bem vista aos olhos da igreja, porque o Papa Pio elaborou um documento do qual condenava qualquer tipo de representação maçônica. E dois bispos brasileiros, seguindo tal recomendação, determinaram a expulsão dos membros de suas congregações que fossem maçons. Mas, para esse documento ter valia, o imperador precisava referendar. E o imperador não permitiu essa perseguição. Isso culminou com a prisão dos dois bispos e deu uma estremecida na relação entre a igreja e a monarquia. Nós podemos também destacar uma insatisfação dos escravocratas do Vale do Paraíba com o fim da escravidão e, consequentemente, retiraram o apoio à monarquia, e também dos cafeicultores paulistas, que queriam um governo que representasse os seus interesses econômicos, o que naquela época eles não se sentiam representados pela monarquia. Então, a união dessas elites republicanas, na época, com os militares, culminou com a mudança de regime. Em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil.
Poder Judiciário sofreu inúmeras transformações com a mudança do regime de 1889. Dentre elas, o fim da submissão ao poder moderador, que foi extinto com a nova ordem, o que não significou automática conquista da autonomia e da independência do Poder Judiciário, pois muitos que ainda lideravam o governo provisório ainda estavam muito ligados ao regime do Império. Então, com a mudança desse regime, o antigo modelo unitário deu lugar a um novo modelo, que foi o modelo dual de jurisdição, onde existiria um sistema federal, o sistema de jurisdição federal e outro estadual. Seguindo com suas antecipações à promulgação da Constituição de 1891, o ministro, até então o ministro Campos Salles, organizou a Justiça Federal através do decreto 848. A estratégia dele era que esse decreto, né, se antecipasse ao enfrentamento de uma forte resistência por parte do governo provisório. Então, ele queria, com esse decreto, expor alguns motivos ao governo da época e deixar claro sua postura favorável a um poder judiciário autônomo e dual, orientado pelo modelo norte-americano. Então, ele demonstrava as diferenças entre o poder judiciário do Império e o novo poder que estava sendo criado com a República. A criação da Justiça Estadual viria como complemento da Justiça Federal. As justiças estaduais possuiriam autonomia para estabelecer suas próprias constituições, desde que elas respeitassem a Constituição Federal. E até então caberia à Justiça Federal assegurar que a Constituição fosse respeitada pelas constituições estaduais. Os estados possuiriam autonomia para elaborar suas constituições e também para organizar o poder judiciário local. Os dois judiciários seriam independentes entre si, devendo o estadual respeitar sempre a Constituição Federal e a Justiça Federal. E quando julgado os casos oriundos da Justiça Estadual, instância recursal, deveria ser aplicado o direito estadual. Então, o Parlamento da República também é possível observar no quadro que o órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal, foi substituído pelo antigo Supremo Tribunal de Justiça, que acumulava competências recursais e originárias, dentre elas a função de resguardar a unidade do direito federal em face à autonomia política dos estados e fiscalizar a constitucionalidade dos atos dos demais poderes, e também os direitos de garantias individuais. Durante a elaboração da Constituinte, de um lado, alguns constituintes defendiam a unidade da magistratura, ou seja, a corrente unitária, e a proposta deles era que os estados federados possuiriam a competência de organizar a justiça de primeira instância, nomeando juízes e fixando esses vencimentos, e, em contrapartida, o sistema dual defendia a magistratura federal e a estadual, e a dualidade do direito absoluto, para que os estados e a União tivessem competência de legislar sobre tanto o direito material quanto o direito processual, cada um dentro da sua competência. E, por fim, existiu também uma corrente mista, né, de alguns representantes do Estado, onde defendia que o sistema de organização judiciária deveria ser misto, onde o direito processual ficaria a par da legislação estadual e o direito material seria exclusivo da União. Então, logo, por fim, prevaleceu a dualidade da organização judiciária, né, relativa ao direito, conferindo aos estados a competência para legislar sobre o direito processual e à União a competência para legislar sobre o direito material, fixando assim, então, o sistema dual da justiça como marca o desenvolvimento do órgão judiciário. Tendo em vista que a formação do judiciário estadual, por meio do regime da República, instituiu juízes estaduais, deliberando a cada estado sua própria Constituição e suas próprias leis, corroborando até então com a descentralização do sistema único de justiça e impulsionando assim a autonomia dos estados, né? E aí é nesse momento que a gente vê uma independência do judiciário enquanto poder. E aí o judiciário se equipara aos poderes do legislativo e do executivo, se transformando em um novo poder,
que tinha não só a função de guardião da Constituição Federal, mas a principal função de proteger os direitos individuais e o próprio Estado federativo. Além dessa mudança ocorrida pela formação da Justiça Estadual, também é possível observar, nesse período, mudanças ocorridas com relação às garantias funcionais dos magistrados. Inicialmente aqui, para que a gente possa comparar com a Constituição de 1891, que surgiu com o advento da República, temos a Constituição do Império de 1824, onde nela já se afirmava que o Poder Judiciário era um poder independente e também já trazia a garantia da vitaliciedade dos juízes, mas nessa Constituição do Império, o Poder Judiciário ainda se submetia aos interesses do imperador como uma herança dos interesses da coroa portuguesa que influenciavam o Poder Judiciário na sua formação. Aqui o artigo 154 ele afirma que o imperador poderá suspendê-los por queixas contra eles feitas. Ou seja, a gente percebe aqui na Constituição do Império que o Poder Judiciário ainda sofria fortes influências externas. Com o advento da República e com a nova Constituinte, nós podemos perceber, a partir da Constituição de 1891, no próximo slide, que foi confirmada a vitaliciedade dos juízes, que era uma garantia que timidamente já existia anteriormente, e foi introduzida a irredutibilidade dos vencimentos dos magistrados. Essas garantias constando dessa forma na Constituição Federal para juízes federais faziam com que a magistratura tivesse maior independência na sua atuação. Além disso, foi dado ao Poder Judiciário a mudança na sua auto-organização de forma que ele pudesse ter uma maior autonomia. Além dessas duas garantias que constavam na Constituição Federal, havia também nesse período a inamovibilidade dos juízes, que foi introduzida no ordenamento jurídico a partir do Decreto 848 de 1890. Então, nós percebemos aqui que o Poder Judiciário, na época, ganhou 3 garantias que faziam com que os juízes tivessem uma maior liberdade na sua atividade judicial. Um aspecto interessante a se notar é que essas garantias, tanto na Constituição Federal quanto no Decreto 848, estão voltadas para os juízes federais, porque como ocorreu nesse período da formação da Justiça Estadual, então essas garantias elas só foram posteriormente estendidas aos juízes estaduais. Ainda que essas garantias não constassem na Constituição Federal como sendo para os juízes estaduais, nós podemos ver que na Constituição de 1891 havia a possibilidade de que cada estado passasse a ter a sua própria Constituição como uma consequência do federalismo introduzido na época. E a partir desse artigo, as constituições estaduais puderam constar também as garantias funcionais dos magistrados no âmbito estadual. As garantias para os juízes estaduais elas só vêm aparecer na Constituição Federal a partir da Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926, no ponto que trata sobre a intervenção federal nos estados, onde haveria a possibilidade que houvesse essa intervenção para assegurar a inamovibilidade e a vitaliciedade dos magistrados. Essas 3 garantias, elas passam a englobar tanto os juízes estaduais quanto os juízes federais somente a partir da Constituição de 1934, que, como nós podemos ver a seguir, traz as 3 garantias afirmando apenas os juízes, e não mais os juízes federais, como foi na Constituição de 1891. Mas é possível se perceber que foi a partir da Constituição do Advento da República que essas garantias passaram a surgir e a se estender a todos os juízes. Aqui, um dos motivos para que essas garantias só tenham sido confirmadas a partir da Constituição de 1934 é porque quando o judiciário se libertou do Império, durante muito tempo, ele ainda esteve sujeito às oligarquias locais. Mas com a evolução da nossa Constituição, todos os juízes passaram a ter garantidas, ter asseguradas essas garantias. E agora a gente vai ver a evolução dentro da doutrina do habeas corpus. A doutrina brasileira do habeas corpus ela é fundamental para não só para a independência do Poder Judiciário no Brasil, mas como para a discussão do Instituto do Habeas Corpus da América Latina, dando início, inclusive, a discussões sobre o mandato de segurança. Inicialmente, temos 2 posições que foram divergentes na época, uma definida por Rui Barbosa, como podemos ver nessa charge, ele com o guarda-chuva, defendendo um habeas corpus
com um objeto muito aberto, envolvendo não só a liberdade de locomoção, como diversas outras liberdades, como de manifestação de ideias, bem como até mesmo progressão funcional militar. Já Pedro Lessa, que foi um dos juristas mais importantes do Brasil, o primeiro-ministro do STF negro, ele defendia o habeas corpus de maneira mais restrita, apenas a questão de locomoção, que ganhou esse debate, sendo colocado uma emenda na Constituição, limitando a utilização do Instituto do habeas corpus para a questão de locomoção. No próximo slide, a gente vai ver como foi utilizado o habeas corpus de maneira a demonstrar não só a independência do Poder Judiciário, mas a importância e relevância do STF para a garantia dos direitos individuais e políticos. A gente pode ver nessa primeira tabela a natureza do habeas corpus concedidos, exatamente que antes da implementação da emenda constitucional, a gente vê que ele realmente era deferido para a imprensa e propaganda, até mesmo para a questão militar. Já a questão da profissão dos pacientes, existe uma forte crítica que o STF ele não era acessível a as pessoas, todos os cidadãos do Brasil. Eles eram concedidos para juízes, desembargadores e militares, pessoas geralmente de classe mais abastada. Podemos ver no próximo slide uma tabela falando sobre a concessão do habeas corpus por anos. E a gente vê que, realmente, em 1926, onde explodiu a Revolução Tenentista, que ele foi exatamente bastante utilizado para a questão de liberdade dos militares. E a gente vê também uma discussão não só mostra aí que houve a independência do judiciário em relação ao poder executivo, pois o poder executivo ele era bastante impregnado de ideias positivistas que não defendiam a democracia, e sim uma questão mais autoritária de ordem, por isso que a bandeira do Brasil tem a frase ordem e progresso, e o Poder Judiciário, nessa época, também sofreu bastante retaliação do Poder Executivo, quando Floriano Peixoto, no momento de indicar ministros do STF, ele indicou um médico para ser ministro do STF, porque na Constituição não qualificava a questão do notório saber. Por isso que depois foi implementado a questão do notório saber jurídico e reputação ilibada. Inclusive, por um tempo, o STF ficou sem funcionar, porque Floriano Peixoto não indicava os 7 ministros para compor o Supremo Tribunal Federal. Então, existe um debate muito forte sobre realmente a questão da independência do judiciário. Ele foi realmente esse locus privilegiado de garantia da cidadania, ou ele era simplesmente uma caixa de ressonância da política nacional? Bom, pessoal, como minhas colegas aí já explicaram muito bem, né, o nosso Poder Judiciário, ele sofreu muitas mudanças e influências, né, primeiro influências aí na formação da nossa República, tanto da Revolução Industrial Americana como da Revolução Francesa, né, e com isso trouxe essas diferenças do nosso Poder Judiciário na época do Império e na época da República, né, tanto a situação da atuação, organização e da Corte Suprema, como podemos ver aí no quadro. Com a apresentação do presente trabalho, a gente conseguiu verificar que na formação da República, o nosso Poder Judiciário, ele sofreu essas influências e, inclusive, ele trouxe um marco que foi muito importante, que foram as garantias dos magistrados, para que eles pudessem atuar com independência, garantindo, assim, uma justiça muito mais forte, que trabalhasse de forma mais eficaz. Primeiro, a gente trouxe aí a independência federal na Constituição de 1891 e logo após, na Constituição de 1934, veio as garantias também para os magistrados estaduais.
Então, assim, a gente pode concluir que as ideias revolucionárias tiveram um forte impacto na formação da República, né, e como ela se deu, e isso trouxe com que o nosso Poder Judiciário ele venha sempre evoluindo, né, e para se tornar sempre mais efetivo, mais eficaz e agindo de forma cada vez mais justa. A gente sabe que ainda não está no ideal, ainda tem muita coisa que ele pode melhorar, mas ele tem sempre essa preocupação de se tornar cada vez mais efetivo e cada vez mais justo, e isso é muito bom. E aqui a gente pode ver a bibliografia que foi utilizada no nosso trabalho, certo? E é isso. Muito obrigado pela atenção e o nosso grupo está aberto aí a dúvidas na nossa próxima aula. Muito obrigado.